A palavra do Senhor, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diretamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João que ia entrar no templo, implorava-se que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, levantou. Imediatamente os seus pés... Vamos retornar aqui. O texto correu. Pedro, porém, lhe disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e conheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém. Deus tem falado ao meu coração nessa passagem de Atos tão conhecida por todos nós. O que fazer depois de grandes acontecimentos que impactam tremendamente a nossa vida? No caso de Atos, são acontecimentos extraordinários. O capítulo 1 e o capítulo 2 de Atos, que trazem consigo vários dias e várias semanas, que às vezes parece que foi de um dia para o outro, que chegamos no capítulo 3, não, passaram-se algum tempo. Eles estão repletos de um poder extraordinário, de uma mensagem tremenda da parte do nosso Senhor Jesus. Se Lucas, que está escrevendo o seu tratado para Teófilo, que está escrevendo, se ele tivesse mandado só um folhetinho do capítulo 1 e 2, nós teríamos muito para pregar sobre eles. Nós encontramos a ascensão de Cristo, nós encontramos a mensagem da missão global da igreja, nós encontramos a mensagem do poder do Espírito Santo, nós encontramos a mensagem da volta de Cristo, que o Cristo mesmo que subiu ao céu, esse mesmo retornará. Nós encontramos o dia do Pentecoste, que o Espírito Santo encheu com poder a todos que estavam ali presentes, e nós encontramos que mais de 3.000 almas foram salvas, foram alcançadas pela pregação do Evangelho, e termina o capítulo 2 dizendo que a igreja, todos os dias, ela estava no templo e nas casas louvando ao Senhor. Ou seja, o capítulo 3 não é o dia depois do Pentecoste. Muitas vezes a gente lê quando aconteceu o Pentecoste e agora o capítulo 3 é o dia seguinte. Não! Todos os dias, já durante algum tempo, eles estavam no templo e nas casas, orando, ministrando. Quer dizer que cristãos, que apóstolos, que discípulos passaram por aquele templo várias vezes e encontraram daquela situação. Acontecimentos grandes e extraordinários tinham acontecido. O que o texto e o Espírito de Deus falam ao meu coração é o seguinte: o mesmo Deus de ontem que operou milagres e maravilhas, o mesmo Deus que mostrou com grande poder para acender Jesus, o mesmo Deus que trouxe o Espírito Santo e encheu a todos, o mesmo Deus que deu uma colheita maravilhosa de mais de 3.000 almas, o mesmo Deus que organizou a igreja nas casas, no templo, e eles estavam servindo e estava tudo correndo bem. Esse Deus, ele não acabou os seus milagres, não acabou o seu poder, ele ainda tem coisas para fazer, tem coisas novas para acontecer, tem milagres que ele quer fazer na vida da igreja. Não podemos nós simplesmente ficar olhando para os grandes acontecimentos e dizer: olha, já aconteceu, já foi maravilhoso, eu já vi o poder, eu já vi a graça, eu já vi o Evangelho, eu já vi vidas sendo transformadas, eu já vi vidas sendo batizadas com o Espírito Santo. Agora o que resta para mim é ir aos cultos, ir às casas, ir aos templos, e parece que nada novo vai acontecer. O capítulo 3 de Atos surge para dizer: tem algo novo sim que vai acontecer. Ele vem para tirar a igreja da rotina, aquela igreja que estava no templo e nas casas louvando ao Senhor, recebendo ensinamento, partilhando do pão, tinha entrado já numa rotina, tinha entrado em algo que já era comum para eles, mas de repente chega o capítulo 3 dizendo: ele quer quebrar a tua rotina, ele quer fazer algo novo na tua vida, ele quer ministrar com poder e autoridade, ele quer fazer algo diferente que ainda você não viu. Esse é o nosso Deus, o Deus de coisas novas. Aleluia.
É o que o Senhor está falando ao meu coração. Eu já vi grandes milagres. Eu nasci num lar evangélico. Quando eu nasci, meu pai já estava pastoreando a sua primeira igreja. São quase 47 anos de ministério, pregando a palavra do Senhor. Com 12 anos, eu já estava pregando o evangelho, anunciando a palavra do Senhor. Vejo e vi muitos milagres, mas o Senhor fala: eu continuo fazendo coisas novas, eu continuo operando coisas maravilhosas. Quantos vieram aqui nessa noite na certeza que Deus tem um milagre novo para fazer na sua vida? Oh, louve, louve, louve. Há um milagre novo. Há um milagre novo. O primeiro milagre que eu vejo nesse texto é que o texto, por 3 ocasiões, ele repete Pedro e João. Pedro e João subiram ao templo, mas não só subiram ao templo, mas subiram juntos ao templo. Essa versão da Almeida Revista Atualizada não traz a expressão juntos, mas a expressão no espanhol da Reina Valera diz: Pedro e João subiam juntos ao templo. E aqui existe 3 menções, porque logo vai falar, e Pedro e João olhando para eles, e Pedro e ele vendo a Pedro e João. E a Bíblia está sinalizando que existiu um milagre muito grande, é de juntar os Pedros e os Joãos. Porque são totalmente diferentes uns dos outros, são diferentes em idade, são diferentes em comportamento, em temperamento, em personalidade, são pessoas diferentes. Mas pessoas diferentes não significa que tem que estar separado, que tem que sentar um do lado ou do outro, que tem que vir para a igreja e vem simplesmente porque congregam na mesma igreja, mas não estão juntos, não estão em união, não estão em harmonia. E o milagre do evangelho é colocar em harmonia aqueles que são diferentes, aqueles que pensam diferentes, aqueles que têm idade diferentes, que são de gerações diferentes, que são de épocas e costumes diferentes, mas quando o Espírito Santo de Deus vem, Ele os une e eles levam eles à oração juntos para servir e buscar o nome do Senhor. Eles podem cantar os hinos antigos, como eles podem cantar os louvores modernos. Eles não se importam com a diferença, porque eles estão unidos pelo poder do Senhor, e juntos eles vão fazer a obra do Senhor, juntos eles vão ver milagres. Uma das coisas que nós vemos é que eles não perderam a prioridade deles, que era buscar a Deus em oração. E mesmo que já era a oração da hora nona, quer dizer, a oração das 3 da tarde. Os judeus nos templos de Jerusalém, no templo de Jerusalém naquela época, eles tinham algumas orações que eram costumeiras deles fazer. Então não tinha estado na oração da manhã, na primeira hora, então estava na oração da hora nona. Então eles estão ali às 3 da tarde. Quantas vezes nós deixamos de fazer as coisas porque dizemos: não deu para fazer hoje cedo, amanhã eu faço. Não, faz no correr do dia. Quebra esses paradigmas. Quebra essas palavras de procrastinação que impede você viver um milagre diferente de Deus na tua vida. Às 3 da tarde, pastor, Pedro e João, será que eles perderam a hora? Será que eles não tiveram na oração da manhã? Eu não sei. Mas eu sei que alguém mandou uma mensagem, um texto, um WhatsApp, falou: Pedro, vamos orar hoje de tarde? João, eu passo por você, você passa por mim, a gente se encontra na praça, mas nós vamos juntos. A palavra de Deus nos diz que o Senhor operava grandes milagres naquela época. E é o segundo ponto que eu quero que você medite comigo. Deus tem formas diferentes de trabalhar. Nós cantamos em espanhol um hino que diz: pela sombra de Pedro se curavam os enfermos. Não sei se os irmãos conhecem, mas nós cantamos muito. Antigamente se cantava muito ensino que diz: pela sombra de Pedro se curavam os enfermos. Não era a sombra, mas era o Espírito do Nazareno. Mas veja bem, Pedro passou pelaquela porta centenas de vezes certamente, e a sombra dele não tinha feito nada. O paralítico continuava lá. É por isso que ele olhou para eles esperando receber alguma esmola. E aí tem a ver com que muitas vezes nós estamos à porta da casa do Senhor, nós estamos próximo ao altar do Senhor, nós estamos bem perto do altar do Senhor, e nós só estamos recebendo esmolas, porque a nossa expectativa de um milagre, ela já não existe mais. Nós somente conformamos que na igreja, com o pastor, com o discipulado, com o aconselhamento pastoral, com a companhia dos crentes, nós recebemos certo conforto para ir levando até que Jesus volte, então tudo se termine e nós tenhamos uma vida plena na eternidade.
Essa não é a vida plena, essa não é a vida abundante, da qual o Senhor falou para nós, que aquele que crê nele vai ter vida e vida em abundância, que vai receber não somente na eternidade, mas também nessa vida, 100 vezes mais. Deus tem coisas novas, a nossa expectativa precisa aumentar. Deus tem milagres extraordinários, mas nem sempre é como nós queremos. Pedro passava muitas vezes e a sombra dele curava. Nós vemos pelo Evangelho que Jesus curou de muitas maneiras diferentes. Eu não sei qual que é a tua maneira mais preferida de Jesus curar. Uma da minha mais preferida de Jesus curar é a do cego, de Bartimeu. Ele somente gritou, ele clamou, ele não se importou, mas o que vale é que quando ele estava diante de Jesus, o que foi que ele ouviu? O que queres? Eu? Que pergunta maravilhosa. Sempre fico imaginando, se Jesus falar hoje, o que queres que eu te faça? Ele não pensou duas vezes, eu quero ver. E na hora ele viu. Sensacional. Ele não teve que dar 7 voltas em Jericó. Ele não teve que ficar fazendo as campanhas todas. Ele simplesmente falou, eu quero. E na hora ele recebeu a vista. Às vezes vemos milagres de pessoas como aquele centurião que falou, Senhor, eu não sou digno de entrar, que tu entres na minha casa, mas uma palavra tua, e o meu criado será curado. E a Bíblia diz que no instante, esses são nossos milagres preferidos, sim ou não? No instante. Tem outros milagres na Bíblia, mas tem alguns que não são tão preferidos. A Bíblia conta de um outro cego que Jesus cuspiu na terra, fez barro e colocou nos seus olhos. E falou, agora vai e lava-te. Ele teve que andar, de acordo com alguns estudiosos, ao redor de 1 hora para chegar lá no tanque. Não é que o tanque estava ali do outro lado da rua, não. Os discípulos não ajudaram. Ninguém se preocupou com ele. E muitas vezes essa é a nossa experiência com Deus, em alguns casos, em alguns momentos da nossa caminhada cristã. Ah, pastor, eu fui na igreja, eu estava com um problema e parece que piorou. Porque antes eu estava só cego, agora estou cego e sujo. E agora, antes eu estava numa esquina pedindo esmola, agora eu tenho que andar pela rua, buscar um tal de um tanque para me lavar. Ele trabalha de diferentes maneiras. Na vida de Pedro, ele trabalhava através da sombra. Na vida de Paulo, ele trabalhava através de um lenço. Uma coisa eu sei, ele trabalha. Eu não sei como ele vai trabalhar na tua vida, eu sei como ele está trabalhando na minha vida, mas uma coisa eu sei, ele trabalha, ele está aqui trabalhando, ele está aqui fazendo milagre. Talvez você está a um passo dessa palavra, você está a um passo desse toque, talvez você está a um passo, a um instante, e o teu milagre nessa noite vem à tua vida. Quantos louvam e bendizem o nome do Senhor? Mas qual era a forma que Deus queria usar naquele dia? A primeira delas é a da união. Deus vai fazer hoje, o milagre vai ser diferente, vai ser de vocês dois juntos. Um ora, o outro intercede, o outro ativa. Agora, a forma do milagre, a palavra de Deus diz que é uma forma participativa. Eu gosto muito disso, eu senti como um convite da parte de Deus. Tem milagres que Deus vai fazer e você só vai receber. Presta atenção nisso. Mas tem milagres que Deus vai usar você para causar o milagre. Pedro disse, olhando, pôs os olhos nele e disse, em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. E o que aconteceu? O que aconteceu? Nada. Porque não foi só falar. Disse que ele teve que estender as suas mãos. E o levantou. O homem não se levantou. Pedro o levantou. E quando Pedro o levantou, os seus pés se afirmaram. Os pés deles continuavam ali, ele continuava com os tornozelos e os pés sem funcionar, defeituosos. Só se afirmou quando Pedro o levantou. É isso que o pastor e a igreja têm feito com essas campanhas de oração, é estendendo a mão para você se levantar, mesmo que você diz, eu não tenho força para me levantar, não se preocupe, Deus colocou aqui uma igreja, um ministério que vai levantar você, que vai te ajudar, que estende as mãos para você ficar de pé, não importa
importa, pastor, não foi com as minhas forças, eu não estou vendo nada. Não se preocupe, aqui tem gente que já viu o teu milagre, que já viu a tua vitória e que está estendendo as mãos para te dizer: levanta-te, levanta-te no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso mostra para mim que não importa se a tua expectativa é pequena, não importa que aquele homem não tinha fé para receber um milagre, não importa nada disso. O que importa é que existem homens como Pedro e João para dizer: em nome de Jesus, fica de pé, em nome de Jesus, receba teu milagre, em nome de Jesus, eu vou me envolver nessa situação contigo, eu vou te abraçar, eu vou te tomar pelas mãos e eu vou fazer você ficar em pé. E o que eu não posso fazer, Jesus vai fazer na tua vida. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor? Vamos ficar de pé nessa noite. Oh, aleluia. Vamos deixar que o Espírito Santo de Deus nos ministre uns minutos mais. Eu sei que vocês têm uma oração especial que o pastor vai estar conduzindo em alguns instantes, mas vamos permitir ao Senhor nos, como a gente diz em espanhol, tem algumas palavras que me fogem, são 30 anos falando em espanhol. Vamos pedir ao Senhor que nos ubique, que nos coloque. Qual é a nossa posição hoje? Quem que você é nessa história? E sabe, você é aquele que está aqui: pastor, eu estou como na porta esperando algo, mas nem é tanto assim, porque talvez a tua expectativa está lá embaixo. Mas o Senhor vem hoje te renovar as tuas expectativas. Algumas pessoas falam: eu já desisti de pedir o milagre, eu só pido misericórdia, eu só pido forças. Talvez você está como aquele homem que já desistiu. Tem gente aqui que é como Pedro e João, que está intercedendo por você, que está batalhando por você, que vai clamar aos céus por você, que vai fazer campanha por você, que está jejuando por você. Quem é você nessa história? Aonde você está ubicado nessa história? Aonde você está parado nessa história? O que importa é que nessa história Deus está trabalhando, Deus está glorificando para operar o milagre, para que de um momento a outro, aquele homem que tinha nascido coxo, aquele homem que tinha nascido com aquele problema, aquele homem que nunca tinha andado, nunca tinha feito nenhuma atividade física, num momento a outro, ele saltou, aleluia, ele saltou. Olha que coisa maravilhosa. Ele não teve que sair andando, se segurando, ele não teve que aprender a andar, ele não teve que pegar uma muleta, não, ele pegou um pulo, ele deu um salto, foi como assim um trampolim. A vida dele pegou uma alavancagem tremenda. Ele saiu da esmola, ele saiu do chão e ele pegou um salto. Essa é uma noite que o Espírito de Deus está aqui para você dar um salto no seu relacionamento, um salto no seu trabalho, na sua economia, um salto na sua qualidade de vida, dar um salto. E ele entrou no templo, e como que ele entrou no templo? Diz que ele entrou andando e saltando. Ele estava alegre, ele estava gozoso, ele estava cheio de energia, ele estava cheio de vida, ele estava cheio de louvor, porque ele recebeu do Espírito de Deus muito mais do que ele estava pedindo. Eu não sei quais são os teus pedidos que você colocou aqui, mas eu sei que ele tem muito mais. Ele tem muito mais. Hoje não deixe de louvar, não deixe de saltar, não deixe de levantar as tuas mãos, não deixe de estender as tuas mãos na hora do apelo. Se o Senhor falar contigo de uma forma específica, você pode se unir a alguém mais e falar: vamos lá juntos, vamos receber essa vitória, porque Deus vai fazer essa obra. Quantos podem louvar? Quantos podem me dizer? Quantos podem dizer: eu creio, eu recebo, no nome de Jesus. A Ele a glória, a Ele a honra para sempre, no nome de Jesus. Se você pode, louva o Senhor com um aplauso nesse dia. Pastor, orei. Deus nos abençoe.